Agora é pra valer, Rodrigão. Boa tarde. Hoje a gente mudou a nossa live para as 16 horas, que a noite tá tendo bastante, né? A gente teve nos últimos 2 dias, a noite foi bem ruim, problema de conexão, oscilação, a internet, então a gente tá antecipando para o período da tarde. E vamos fazer agora. Oi, cunhada. Boa tarde, Gláucia. Boa tarde, Jéssica. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho com o Alan. O Alan, ele é engenheiro civil lá da cidade de Presidente Prudente. E agora, praticante de barra de axis, ele vai estar compartilhando conosco como que ele faz a conexão dessas duas profissões e nos explicar como que funciona o atendimento dele, como que é a experiência. Tô esperando ele entrar aqui para a gente poder começar. Boa tarde, Frank. Obrigada por você estar aqui. Boa tarde. Estamos aguardando o Alan entrar para poder dividir a tela aqui com ele, para a gente começar o nosso bate-papo sobre as barras de axis, como que funcionam os nossos atendimentos, desmistificar algumas questões, algumas perguntas. Quem já tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser ir mandando já para a gente ir anotando para responder depois ou durante a live, fica à vontade. Olá. Bem-vindo, Alan. Vamos começar a nossa live de hoje. Oi, Dri. Bem-vinda, amiga. Boa tarde, Boa Alan. tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Um prazer ter Bem-vinda você também. aqui. Muito obrigada por aceitar o meu convite para estar compartilhando conosco as suas experiências como praticante de barra de axis. E eu queria Eu que que você agradeço. conversasse, contasse para a gente um pouquinho da sua vida. Vamos lá, então. Primeiro, eu quero agradecer, Andressa. Eu venho acompanhando o seu trabalho. Muito bacana isso, né? Porque é realmente esclarecer o que são as barras, né? As pessoas têm, muitas vezes, uma dificuldade em entender. Está me ouvindo bem? Estou sim. Não sei, né? Tá ótimo, tudo tranquilo. E a ideia da nossa conversa é essa, realmente estar contando um pouco de como, né, no caso, como que eu conheci as barras, como que eu cheguei até isso, né? E como funciona um pouco, tá? Então Vamos vamos lá lá. então. Se apresente para as pessoas conhecerem você, quem você é, onde você vive, o que você faz. Perfeito. Meu nome é Alan Fervença, eu moro aqui em Presidente Prudente, eu sou natural de Campinas, já estou morando aqui em Prudente faz mais de 10 anos já, né? E eu sou formado em Engenharia Civil, então eu me formei em 2007 e desde lá eu trabalho como engenheiro civil. Já tive uma outra empresa, numa outra área também, mas principalmente nesse período todo eu sempre atuei como engenheiro civil. E, e eu sempre tive uma curiosidade muito grande, assim, em querer entender um pouco do sofrimento que as pessoas passam, né? A gente percebe que muita gente tem dificuldade, né, em algumas áreas da vida, se sente travadas, bloqueadas, principalmente traumas, né? Muitas vezes a pessoa não consegue superar uma situação que viveu e continua revivendo aquilo, repetindo aquilo. Isso sempre me intrigou muito, né? Eu, depois que eu mudei para Prudente, no ano de 2013, eu comecei a participar mais ativamente na igreja que eu frequento, que é a Igreja Católica, e nós temos acampamentos para jovens, para adultos, né? Onde trabalha muito essa questão espiritual.
E por diversas vezes eu fiz o acampamento, eu fui campista e depois eu servi em mais de 10, 15 acampamentos, né? E o que eu pude perceber é como que as pessoas chegam ali destruídas, doentes, tristes, né? Com dificuldade de superar situações da vida que, por mais difícil que sejam, são comuns, né? Todo mundo passa, né? Só que algumas pessoas passam de uma maneira, outras passam de outra. Algumas pessoas conseguem seguir, outras não, né? E eu sinto que aquilo me entregou muito. E por mais que existisse uma orientação de oração, de mudança de vida, mas ainda assim a pessoa tinha dificuldade de estar vencendo muitas situações, né? E procurando, assim, querer conhecer um pouco mais sobre isso, até para me ajudar também em situações que eu vivi e que eu tinha dificuldade de superar. Primeiramente, eu participei de um workshop o ano passado, 2019, em Maringá, que o nome é Workshop Nefesh. É um workshop que ele é desenvolvido pela Sandra Martinhago. Ela é bastante praticante na igreja também, é pregadora, e ela trabalha juntamente a parte espiritual com essa parte psicológica, terapêutica, né? Ela trabalha com vários tipos de terapia. E o que eu achei interessante e que me despertou uma vontade muito grande em estar buscando algo a mais do que só a questão espiritual, é que realmente existem muitas técnicas, né, e terapias que podem ajudar as pessoas a melhorar, né? Eu pude observar tanto em mim quanto em outras pessoas nesse workshop melhorias muito grandes, vencer barreiras que existiam na vida que pareciam muitas vezes transponíveis, né? E nesse mesmo workshop eu conheci um colega, o Carlos, ele é do Mato Grosso, e ele trabalhava com as barras de axis. E a gente conversou. Foi o primeiro contato que eu tive, eu nunca tinha ouvido falar. Até a princípio, da mesma forma que muitos imaginam várias coisas, né? Tem vários interessantes pontos de vista em relação ao que é as barras. Eu pensei, barra, será que põe alguma coisa na cabeça, assim, sei lá, me veio várias coisas, né? E ele me explicou, né, que não era nada disso, que era algo muito simples, onde seriam toques suaves em determinados pontos da cabeça, né? E que trabalhariam várias áreas da vida, né? Que poderiam estar bloqueados ali, então, liberando de pensamentos, sentimentos, emoções, né? Trabalhando tudo isso. E ali foi o primeiro contato que eu tive. De lá para cá, eu continuei seguindo a minha vida com a ideia de aprender algum tipo de terapia que eu pudesse aplicar em mim, na minha família. A princípio, eu não pensei de forma profissional. Era algo que eu tinha uma vontade grande dentro de mim, né? E aí, chegando próximo de outubro, para você ver, eu fui imprimir um projeto, né? Não, encadernar um projeto numa gráfica aqui, e eu estava com o meu pescoço travado, estava que nem um robô, né? Eu cheguei lá e fiz o pedido lá para fazer encadernação, e uma pessoa veio até a mim, uma senhora, ela veio me perguntar assim, o que você tem? Falei para ela, eu tenho esse pescoço travado aqui, só que isso é normal, de vez em quando acontece. Ela me perguntou assim, isso é normal para você? Eu falei, é. Aí ela falou assim, isso é seu? Eu achei estranha aquela pergunta, só que era estranho, ao mesmo tempo não era, né? Porque ela me perguntou daquela forma e mexeu comigo. E eu respondi para ela, será que é meu? Né? E ela falou, você sabia que tem muita coisa que não é nossa e que a gente às vezes absorve, né? A energia que está por aí, você está assim, você nem sabe por quê, mas seu pescoço pode estar travado e não tem nada a ver com você especificamente. Você está absorvendo isso de outras pessoas. Ou convive com você, ou que passaram com você, não sei. E aquilo me intrigou bastante. E justamente ela estava nessa gráfica porque ela estava imprimindo a apostila do curso de barras e os certificados que ela ia dar no final do curso, que era naquele final de semana. Isso era uma sexta-feira, o curso era domingo. E ela me fez um convite, você não quer conhecer um pouco mais? Eu agora estou um pouco corrido, falei para ela, ela falou, vou te mandar uns vídeos, a gente se fala mais tarde.
E foi isso que ele me despertou. Ele me mandou alguns vídeos a respeito das barras de Axis. Um deles, eu não sei se você já assistiu, Andressa, que é daquele neurocientista, do Jeffrey, que ele Já, faz muito legal, né? E eu, muito. muito bacana, então eu vou falar um pouco disso aqui também. Foi isso, eu como sou uma pessoa de exatas, né? Sempre trabalhei com engenharia, me formei em engenharia civil na Unicamp, depois fiz gestão empresarial na FATEC, isso sempre foi nessa parte mais matemática exata. E esse vídeo foi o que me cativou, porque ele mostra, né? Para quem não sabe, gente, o Jeffrey Fun, ele é um neurocientista americano, em 2015, e que ele fez? Ele fez um teste com várias pessoas, com aquele aparelho eletroencefalograma, que mede a atividade cerebral. Ele fez um teste com várias pessoas exatamente antes de receber as barras de Axis e exatamente na sequência de receber 90 minutos de barras de Axis. E o resultado foi impressionante. Ele disse que na carreira dele, de tantos anos trabalhando, fazendo esses exames, ele nunca viu, num momento assim tão curto espaço de tempo, uma mudança tão grande na atividade cerebral, né? Ou seja, a frequência cerebral mostra o cérebro assim, aquelas várias manchinhas vermelhas trabalhando, e depois um cérebro super tranquilo, calmo, né? E é dessa forma física que trabalha a barra de Axis na gente, né? Então isso me despertou esse interesse grande quando eu fiz o curso naquele domingo, certo? E a partir daí, Andressa, eu comecei a aplicar nas pessoas, né, próximas a mim, na minha família, nos meus pais, na minha irmã, nos meus sobrinhos. E tanto para mim quanto para eles, tanta coisa foi acontecendo, principalmente em relação à clareza, né, de conseguir enxergar as coisas de uma forma mais clara, sem desespero, ter muito mais paciência, né? Isso vai refletir no quê? Fisicamente. Todos nós não ficando mais doentes, né? Minha irmã tinha muita enxaqueca, por exemplo, constantemente reclamando de dor de cabeça. Isso ela não tem mais. Foi algo que ela, com certeza, era muita tensão que ela carregava. Ou um interessante ponto de vista que ela tinha que ter enxaqueca em determinadas situações, né? Então, essa melhoria foi em toda a família. Foi quando eu decidi, falei, não, eu acho que eu tenho que fazer mais. Não adianta eu manter isso só aqui dentro de casa. Foi quando aí eu venci um outro interessante ponto de vista meu, de que eu era apenas engenheiro civil. Eu tinha para mim, como eu tinha me formado nisso, me formei numa boa faculdade, trabalhava anos isso, era com isso só que eu poderia trabalhar. E daí me veio o porquê não, né? Me veio a clareza de por que não trabalhar também com base de Axis. Foi quando eu adquiri material, adquiri uma maca para poder atender. O espaço eu já tinha, né? No próprio escritório meu tem uma sala, e quando eu comecei a atender. E aí não parei mais, né? Então, de um que você atende outro, esses já têm os benefícios imediatos, já vão contando para outras pessoas. Então é uma coisa quase que você não tem a necessidade de ficar se divulgando tanto, porque as próprias pessoas com resultados que elas vão tendo, elas vão fazendo essa divulgação e vão trazendo novos, né? Então, minha história com as barras é essa, né? Então, foram benefícios que eu tive na minha vida, de clareza, de entendimento da minha pessoa, né? De deixar muitos pontos de vista para trás, preconceitos e muitas coisas que eu tinha, né? Em relação a vários tipos de ponto de vista, principalmente, e que me vi hoje super feliz aplicando as barras. Depois também fiz um curso de facelift dentro do Axis, que é uma outra ferramenta, né? Você também conhece. E quero aprender mais e mais. A sua história e a minha é bem parecida também, porque como também sou cristã, também cresci dentro da igreja e sempre tive essa necessidade também. Cheguei a um ponto de que, como você disse, né, a gente faz tantos propósitos, tantos seminários, né? E aí você vê que às vezes a pessoa ela fica boa por um período e volta naquele mesmo ponto de origem, não consegue se libertar de verdade, porque não Exatamente. consegue soltar os pontos de vistas.
E aí sim. foi também aonde eu conheci as barras de Axis. E antes de também tomar a decisão, eu fiz todas essas pesquisas que você fez, né? E por ter sido uma ferramenta, uma terapia reconhecida, né, pela neurociência, uma terapia com eficácia científica, né, com comprovação científica, foi aonde foi leve para mim ir atrás dessas ferramentas e começar a colocar isso também na minha prática de atendimento. Então, o propósito de Axis é isso, né? Empoderando as pessoas a saberem que sabem. Tá tudo aí. É só você aprender a acessar, né? Acessar. E tem sido assim muito, muito gostoso, né? Tenho colocado, eu até brinco que coloquei o vídeo dos pinguinzinhos, né? Universo, onde estão as pessoas que poderão ser contribuição para mim? E começaram a Adorei. chegar os pinguinzinhos e tem sido muito gostoso, tem sido muito leve, né? Essa semana eu atendi uma amiga que ela é massoterapeuta. E aí eu fui fazer massagem com ela e ela veio receber as barras, né? E aí ela deitou na maca, corri as barras dela. Aí quando ela levantou, falou assim: Olha, amiga, eu preciso te confessar uma coisa. Eu não imaginava que só uns dedinhos na minha cabeça ia me fazer tão bem, que eu ia me sentir tão bem. Que sensação maravilhosa. Eu estou com o meu corpo todo relaxado, eu estou me sentindo plena. Olha, eu estou num momento que há muito tempo eu não percebia o meu corpo como eu estou percebendo agora, né? Então é muito gostoso, é muito transformador poder levar leveza para a vida das pessoas, né? Sem julgamento, sem ponto de vista. E o mais importante das barras é que nós não mostramos caminho nenhum. Nós só somos a pergunta. Cada batida do coração a gente só é a pergunta. As pessoas acham. Outro dia uma pessoa falou assim para mim. Um interessante ponto de vista. Andressa, eu acho que você deveria fazer um curso de coaching, porque as pessoas gostam de ter alguém para seguir, alguém que diga a elas o que elas têm que fazer. Eu falei assim, não, as pessoas não querem alguém que diga a elas o que fazer, elas querem alguém para pôr a culpa depois se não der certo. Exatamente. Elas não Exatamente. querem alguém, elas não querem assumir que o seu ponto de vista cria a sua realidade, entende? Então, assim, não estou, Exatamente. as barras, ela não veio para tirar o papel do seu pastor, do seu mentor espiritual. As barras, ela não veio para tirar a função do seu psicólogo, do seu médico, nada. Ela veio para você aprender a lidar consigo mesma, a lidar com suas emoções, a lidar com seus pensamentos, a lidar com você, a se conhecer, porque nós somos um espelho. Quando tudo que eu vejo no outro está aqui, né? A gente Sim. sempre. Quando você tem. Ontem a Karine, na live da Karine, ela falou sobre o vitimismo, né? Quando eu aponto um dedo, eu tenho três aqui, né? O que está certo Aham. sobre isso que eu não estou percebendo? Quando eu falo do outro, opa, que interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, né? Então, essas Exatamente. nossas relações passam a ser mais leves, a gente começa a se relacionar. E uma das coisas mais incríveis foi assim. Que me chocou muito é aquela frase que a gente vê sobre o começo de algo diferente. Não sei se você costuma ler essa frase para os seus pacientes quando você vai o primeiro dia de correr as barras. O começo de Qual? algo diferente. Eu vou ler Não. aqui. Lê, Está por na favor. apostila de barras. E sempre que eu vou começar, né, a primeira vez que a pessoa vai na sessão, eu explico um pouquinho como funciona. E aí aqui tem aquela parte do começo de algo diferente, que fala assim: e se hoje puder ser o começo de algo diferente? E se sua vida estiver sendo agradável demais e você estiver se divertindo demais para reparar o que as outras pessoas estão te julgando? Aprendemos bem de cedo na vida que nos julgar era a coisa apropriada a fazer e a maneira de estar no mundo. E se o auto-julgamento for a coisa mais cruel que você já fez a si mesmo, no entanto, continua a fazê-lo? Essa ferramenta maravilhosa chamada barra de Axis começa a dissolver tudo a partir de dentro. E se essa for a hora de ser algo diferente, que na verdade é mais gentil, bondoso, fácil para nós, no lugar onde realmente podemos ser para nós a bondade que sempre esperamos que a outra pessoa seja para nós, quando você está disposto a ser isso para si, quando está disposto a exigir isso para si, o mundo faz o mesmo.
Quantos de vocês passaram as suas vidas procurando alguém que fosse mais bondoso com você do que você é? Só que isso não funciona. Porque se Verdade. você não está disposto a ser essa bondade para si, não consegue recebê-la dos outros, ainda que eles sejam de verdade bondosos. Eu achava que se encontrasse o relacionamento perfeito, tudo iria resolver para mim e eu poderia me amar. Não. Quando você se ama, você pode criar todos os tipos de relacionamentos que irão funcionar para você, sejam eles íntimos ou não. Olha que incrível. Maravilhoso. A É sua demais. realidade, seu ponto de vista cria a sua realidade. Quanta piscina de merda, quanto julgamento você tem, quanta barreira você tem, quanto, né? Quanto eu quero estar no controle, eu quero que seja da minha forma, porque se não for do jeito que eu quero, eu não quero. Não é verdade? E Então, o que muito, está certo sobre tudo isso? exatamente, Andressa. E as pessoas não percebem, elas às vezes reclamam de pessoas que estão em volta delas, fazendo isso, fazendo aquilo, só que elas estão atraindo essas pessoas, porque a energia delas é parecida com a dessas pessoas, e ela não vê, né? É quando a pessoa põe... Eu costumo muito usar esse exemplo, que eu vejo que é muito comum, você deve concordar comigo. O que não tem de mulher, menina, que só acredita que existe homem que não presta. É uma frase que elas dizem. Homem não presta. O que elas vão encontrar na frente delas? Exatamente isso. Porque a vibração delas está nisso daí, né? Então, essa crença limitante atrapalha elas de seguir, né? Ou seja, de encontrar alguém melhor. E pior, elas não tentam ser melhores também tentam encontrar alguém que venha completar essas deficiências que tem. Sendo que, na verdade, não é isso. Você tem que se sentir bem, você tem que estar se amando, tem que estar 100% para vir alguém te transbordar. Não para chegar alguém para tentar preencher o buraco que você tem, a falha que você tem, né? E isso é em relação a tudo. E o que eu mais percebo, assim, que me ajudou no Axis, é que eu comecei a ter, assim, sabe aquela questão do joio e do trigo? Sabe? De você... naturalmente foi selecionando as pessoas à minha volta. Aqui foram aparecendo pessoas com energia bacana, cada vez mais para o meu lado, e aquelas pessoas que muitas vezes eu mesmo insistia em estar por perto, mas que a gente não estava, naturalmente, isso vai tendo uma distância, né? Isso foi perceptível. No começo, assim, eu falava, gente, eu tô perdida em Nárnia. Porque parece que fez uma explosão, assim, atômica. Puf! Sumiu todo mundo! E só sobrou eu! Eu falei, uau, o que tá acontecendo? Né? Mas, ao mesmo tempo, outras pessoas foram chegando, e tem sido muito legal. Vocês apareceram, né? Assim, eu fico... A Mari... Todo mundo que eu me conectei essa semana, aprendi muito e vi o quanto que nós temos muita conexão em todas as áreas, né? Em escolhas, né? E como tem sido muito bacana isso. Deixa eu ler aqui o da Pri, que ela está participando bastante aqui com a gente. Deixa eu ler aqui. A Pri Guido está falando assim, eu achava que tinha que justificar algo ou achar outra coisa para desenvolver o elogio e desviar a atenção do ponto positivo que elogiariam em mim. Ela fala sobre o receber, né? Quantos de nós não estamos disponíveis para receber? A gente não aceita receber. Porque tem o julgamento, né? Onde tem o julgamento não está disponível para receber. Compartilha com a gente aí um pouquinho sobre o receber. Isso, tem o julgamento. E isso é algo que a gente aprende cedo como uma boa lição dos pais de educação, né? O que o seu pai te ensinava? Você recebeu um presente, você fala, não precisava, não começava assim. Por educação, eles te ensinando o melhor, você já está aprendendo errado. Agora a gente fala, como pode melhorar o universo? O que mais disponível? Como pode ser mais divertido? Mas quanto que a gente não sabe, não soube receber um elogio, né? Uma pessoa que elogia sua beleza, sua inteligência, sua educação, e a gente se acanha, fica sem graça, né? Nossa, é complicado isso. Por quê? Porque a gente, do início, já foi criado, ó,
Se você recebeu o presente, agradece. Se for ruim, fala que é bom, não é? Assim, tantas coisas que vêm e você vai colocando isso como uma regra para você, né? E aí vem a vida, começa a querer te dar mais presente, você não se sente digno, você pensa, poxa, como que eu vou receber tanto dinheiro se as pessoas à minha volta não têm o que elas esperam? Então, isso, a gente vai criando essas coisas na nossa cabeça que nos atrapalham absurdamente a crescer. E o Axis vem para quê? Para tirar tudo isso, né? Eu costumo usar uma analogia do trabalho do Axis, que para mim faz muito sentido, né? Imagina que a gente tem um computador, aquele computador que está velhinho já, cheio de arquivo, né? O que acontece com o computador quando ele fica muito tempo sendo carregado e não é formatado? Ele fica totalmente lento, né? Ruim de trabalhar, não funciona bem, trava os programinhas, né? E é exatamente o que acontece com a gente. Então, os programas, o que seriam? Todo o nosso aprendizado, a nossa vida, a forma de lidar, né, com o nosso dia a dia, nossas respostas aos estímulos, às perguntas, as nossas reações. Então, quando a gente está com isso sobrecarregado, que vem de uma carga de uma vida toda, né? Desde o útero lá a gente está recebendo informações. O nosso inconsciente, ele é atemporal. Ele não tem essa, ele não sabe se foi hoje, se foi ontem, está lá guardado. Então a gente reage a muitas coisas no piloto automático. A gente não sabe o que está fazendo. Bateu aqui, eu respondo aqui, né? Me elogia, eu me acanho. Então isso vai virando uma coisa mecânica e o Axis vem fazer o quê? Tirar essa rigidez. Ele formata o seu computador, você não vai esquecer do que aconteceu, né? Porque muitas vezes acha que o deletar do Axis vai apagar a minha memória. Não vai apagar, né? Ele vai organizar de uma forma, deixar guardado que aquilo não seja um piloto automático na sua vida, não seja um programa obrigatoriamente a ser executado, permitindo que você hoje adquira qualquer nova programação, né? Qualquer programação que te faça bem. Então, o Axis, ele ajuda você até a atingir novos aprendizados, né? Tanto que você quiser fazer um estudo, vamos pensar em várias áreas aí, até o estudo bíblico mesmo, a pessoa tem mais clareza para entender o que é uma Bíblia, por exemplo, depois que tem essa facilidade, né? A gente fala, né, que o Axis, ele vem para despertar o ser infinito que nós somos, né? O que é o ser infinito? Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, o que é o nosso ser finito? É o nosso espírito. Então, o ser finito, ele não sente, ele percebe, né? Então, assim, fala assim, que como ser infinito, você funciona a partir do seu perceber, saber e receber. E como um ser finito, que é o que nós somos agora, a gente funciona a partir dos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, a gente, não é que você, igual você falou, a gente vai, só que as emoções, né, o trauma, o drama, toda essa intriga dessa realidade, ela vai parar de fazer parte da nossa vida, porque a gente vai olhar para a situação e vai fazer perguntas, tipo assim, olha, que consciência se requer aqui que eu não estou percebendo, o que está certo sobre isso? E ficar na pergunta, né, e o que mais é possível? Ontem eu compartilhei um vídeo da Joyce Meyer, que ela fala que sobre os seus pensamentos afetam a sua vida física e emocional. Foi um vídeo muito legal, qualquer coisa depois eu compartilho com você para você ler. E sabe uma coisa que eu queria que você compartilhasse aqui com a gente? Durante os seus atendimentos, as pessoas me perguntam: mas como que eu vou me sentir com apenas uma sessão? Vai funcionar para mim? Né? Tipo... Mano, vamos por são 32 anos de informações ali, né, que tem para ser desbloqueado, tratado, uma sessão como uma massagem só e tchau, obrigada, né, vai te dar aquele momento ali naquela hora, mas depois vai passar, então existe um processo. E uma coisa que acontece, não sei se você já passou por isso, aí você pode explicar sobre a questão da energia. Às vezes eu tô correndo as barras, as pessoas falam assim: nossa, eu tô sentindo o meu corpo arrepiar. Por que tá acontecendo isso? Por que tá arrepiando? Ou logo depois de correr as barras, né? Você termina de atender o paciente, aí o paciente olha pra você assim: e aí, você viu alguma coisa? Você percebeu alguma coisa? Você tem mais alguma coisa pra me dizer? Tipo...
Gente, é sua cabeça, não é uma bola de cristal. Eu tô correndo energia, não tô recebendo nada, né? Não sei se você já passou por isso, você pode compartilhar com a gente essa experiência, o que, que significa isso, por favor. Já, assim, teve uma cliente uma vez, que ela veio uma vez só, porque eu acredito que ela estava nesse interessante ponto de vista, que uma sessão seria toda uma modificação completa na vida dela, né? E talvez que eu fosse revelar alguma coisa para ela. Eu expliquei para ela, falei assim, olha, enquanto a gente está fazendo as barras ali, não tem essa de informação, revelação, isso aí não tem nada a ver, isso aí é mística, é outra coisa, né? O que a gente sente ali é como você falou. Por exemplo, muitas vezes você vai tocar um certo ponto, né? Vamos pensar quem está pensando lá na sexualidade da pessoa, não sei, uma parte lá. E aí, de repente, você sente uma energia diferente. Esquenta mais, não é? Você sente isso? Às vezes parece que esquentou mais, ou que sua mão ficou mais fria. Essas mudanças. E na pessoa também. Eu tenho um caso de pessoas que começam a esquentar e quer que aumente o ar-condicionado, né? Baixa o ar-condicionado. E tem gente que esfria e quer descobrir, né? Então é a questão dessa circulação mesmo da energia. E de perceber. Agora, da gente ver alguma coisa, isso não acontece. É realmente uma criacionice mesmo, né? Uma expectativa que não existe. Não tem É, nada de evidência, não tem nada de Espírito Santo de informar nada pra gente sobre isso. Pelo menos dentro das barras, não tem nada a ver. não. A Lucinha tá perguntando. Oi, Lucinha, que bom que você tá aqui. A Lucinha é uma amiga minha lá de Goiânia. Ela acompanha sempre minhas lives, está sempre participando, e ela está fazendo uma pergunta: quanto tempo uma sessão e outra? Lucinha, não existe tempo, é o seu corpo que escolhe. É o seu corpo que escolhe. A gente recomenda que logo no começo, uma vez por semana pelo menos, e depois você pode ir fazendo gradativo, mas seu corpo escolhe. A gente tem sessões até de fazer por 21 dias consecutivos, em alguns casos de depressão profunda, tentativa de suicídio, ou algum processo mais específico, pessoas que têm Alzheimer, Parkinson. Então, pessoas assim que estão com uma doença bem estado terminal, essas situações, a gente faz um trabalho aí de até 21 dias consecutivos, com sessões de 20 a 30 minutos, né? A gente reduz o número de tempo da sessão, mas aplica a sessão todos os dias, junto com alguns processos corporais, como facelift, MTV SS e outras ferramentas que tem dentro do Axis. Ô, Andressa, teve uma vez que eu vi o Gary Douglas falar, Ah, existe um tempo mínimo que, se for para fazer uma sequência, esperar 30 minutos. Você já pode fazer outra se quiser, entendeu? É aham. que vai da disponibilidade da pessoa, de quem está atendendo, de quem está recebendo, né? Mas não tem essa limitação, assim, no caso, né? É, já teve pessoas que recebem, tipo, 3 vezes por dia, né? Vai trocar com uma amiga, ou a gente tá todo mundo junto e faz, né? Na classe de fundamentos mesmo, quando a gente vai fazer os 3 dias de fundamentos, você aprende os processos corporais ali. Então, você recebe mais de uma vez, porque você tem que praticar ali, então você tá recebendo, não tem realmente nenhuma contraindicação. Eu também tô esperando, viu, Carla, pra gente fazer as nossas trocas. A Carla é uma amiga nossa aqui de Bauru também, facilitadora Ah, de barra é? de Axis. Carlinha, logo, logo, a gente vai fazer uma live juntas também. Tô esperando. Pode Olha a pôr conta tudo de isso. contribuição. Tá chegando os pinguinzinhos. Mas é isso aí, Alan. Você quer completar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Acho que a gente falou, deu uma visão panorâmica geral, assim, do assunto, né? Explicamos aqui que não tem nada a ver com religião, também é importante falar, né? Porque isso gera muito ponto de vista de algumas pessoas que ficam com receio, com medo. Gente, é uma terapia, assim como você fazer outro tipo de terapia, fazer acupuntura, qualquer coisa, barra de axis é um tipo de terapia, né? Então, não tem nada a ver, né? É puramente energético. A gente, como ser vivo, a gente corre energia no nosso corpo, né? Pelo corpo todo. Nosso corpo é formado aí por átomos que têm prótons e elétrons. Então a gente até dá choque um no outro, muitas vezes. É verdade. Então a energia existe, é fato, é físico, né?
E o que acontece quando a energia fica parada, estagnada, né? No caso, pelos pensamentos, sentimentos e emoções aí, acaba havendo polarização, né, dessa energia, e o Axis ele vai liberar, permitir ela correr livremente e permitir todas essas facilidades que a gente falou aqui hoje. Para exemplificar a polarização que o Alan falou, gente, é quando a gente fala sobre os blocos energéticos. As nossas células, elas são esféricas. Conforme vai criando a polarização, elas vão ficando ovaladas e vão juntando uma nas outras, e é onde vai criando os blocos energéticos e vão criando as doenças, né, as limitações. Então, quando nós corremos as nossas barras, existe uma movimentação e as nossas células, elas se movimentam e voltam ao seu formato esférico, aonde desbloqueia as doenças, essas polarizações. Então, é maravilhoso. Como seria você agendar a sua sessão experimental comigo, com o Alan, ou vir fazer parte desse mundo de infinitas possibilidades, escolhendo ser um praticante de barra de Axis, como o Alan, hoje ele é engenheiro civil e um praticante de barra de Axis. Então, não existe nenhum pré-requisito, isso é para qualquer pessoa, para qualquer idade, basta você escolher, né? Nós fazemos classes de barras até com crianças, até as crianças podem participar. Você que tem filho adolescente, né, e que quer dar uma nova possibilidade para ele, porque a adolescência é uma fase bem delicada na nossa vida, né, de muitas transformações. Então, um adolescente de até 15 anos, com um adulto acompanhante na classe de barras, ele pode assistir a classe de graça, né, o pai paga e o filho vem participar gratuitamente da classe de barras. Então, vamos colocar barras nas nossas vidas, nas nossas casas, para que a gente possa ter uma vida cheia de infinitas possibilidades. Deixa eu perguntar, ver aqui a pergunta da Lucinha. Quando você faz uma pergunta para o universo e coloca as mãos direcionando, a pessoa pode sentir algo? Exemplo, uma pressão nas mãos? Sim, pode sentir, como o Alan falou, um calor, uma pulsão. Cada pessoa sente de uma forma. Formigamento, né? Às vezes, né? Formigamento, esquentar, mas sente sim. Você sente a energia saindo, sim. Mas beleza, acho que mais alguma pergunta? Acho que não, deixa eu ver aqui, não. Então é tudo isso, gente. Se permitir, né, através do Axis, como diz o nosso mantra, né, Andressa? Viver uma vida com mais facilidade, alegria e glória. Não tem coisa melhor do que isso. Como pode melhorar? Como pode. Obrigada, meu amigo. Foi um prazer ter você aqui. E vamos continuar nos falando, viu? Foi um prazer conhecer você. Eu agradeço o convite. Pode falar. Agradeço o convite, foi um prazer também. E me coloco à disposição, da mesma forma que a Andressa, né? Se alguém tiver mais dúvidas, quiser conversar, pode entrar em contato também depois com a gente, por direct, né? E outros meios aí. Combinado. Um abraço. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau.